nosso encontro é para compartilhar com vocês, então, esse tema tão importante sobre RH, auxílios e benefícios ligados à relação de emprego. De fato, se é uma boa conquista ao longo da história dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas do empregado, é que surge com a relação de emprego alguns direitos sociais, alguns direitos trabalhistas no que diz respeito a auxílios e benefícios. Hoje nós veremos o Vale Transporte e como este auxílio é tão importante aí para o trabalhador, conquistado aí no meio da década de 80, de maneira formalizada. Então, o Vale Transporte é uma ferramenta muito importante no que diz respeito ao emprego. Hoje nós vamos falar do Vale Transporte. De fato, quando nós pensamos nos auxílios e benefícios instituídos em lei, chamados auxílios e benefícios legais, nós vamos encontrar o auxílio do Vale Transporte como de caráter obrigatório. E depois nós vamos ver os benefícios ligados à parte previdenciária. Então, os benefícios ligados à previdência que tem relação com o emprego. Nesse encontro, então, nós veremos o auxílio do Vale Transporte, suas características principais, como o Vale Transporte se desenvolve na relação de emprego e os aspectos práticos nessa relação entre empregado e empregador na concessão do Vale Transporte. A legislação do Vale Transporte é a Lei 7.418 de 1985 e sofreu poucas alterações, ao longo da história, onde nós nos encontramos. A última lá no longínquo ano de 2006. Então, foi a última alteração aí via medida provisória. Então, é uma lei bastante consistente que traz um auxílio muito importante aí para o desempenho e o desenvolvimento da relação de trabalho e emprego. O artigo 1º já traça, as primeiras características importantes do Vale Transporte, estabelecendo, inclusive, as limitações e trazendo aqui alguns aspectos que nós vamos destacar. E diz assim, o artigo 1º, fica instituído o Vale Transporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado para utilização efetiva em despesas de deslocamento, residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal, ou interestadual, com características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. Então, aqui já algumas coisas importantes. Primeiro, fica instituído o Vale Transporte, nosso glorioso e querido Vale Transporte. E aqui nós já temos aqui o destino e objetivos. Primeiro, o Vale Transporte é um auxílio que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado. Então, aqui já temos, inclusive, o seguinte, o Vale Transporte, ele é pago ao empregado ou é um auxílio concedido ao empregado antecipadamente ao período de uso. Então, o Vale Transporte, ele é antecipado. Se eu tenho, nós estamos aí, outubro, podemos dizer assim, outubro de 2020. Nós temos, então, que exercer trabalho
em novembro de 2020. Então, eu receberei o valor do Vale Transporte correspondente a novembro de 2020 em outubro, né? Ele é pago de maneira antecipada. E onde o empregado vai utilizar esse Vale Transporte? Nas despesas de deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Aqui, cabe ressaltar que não importa a distância dessa residência. Então, muitas vezes, é possível que o empregado tenha que se utilizar de 2 ônibus para ir, 2 para voltar, pode se utilizar de um ônibus, um metrô, na volta um metrô e um ônibus, ou mais. Então, o deslocamento, as despesas com deslocamento é o alvo desse auxílio. Cobrir as despesas com deslocamento do empregado que vai trabalhar, né? É claro, pode o empregado, né, esse cumprimento, né, já que afastando até daqueles mitos e lendas do Vale Transporte, pode esse Vale Transporte ser concedido e o empregado utilizar em Uber ou 99 ou outros serviços de condução diferente? Não. O Vale Transporte é uma despesa de deslocamento paga em parte pelo empregador, concedido pelo empregador, né? Já vamos ver essa questão do custeio dividido, para utilização em transporte coletivo público, né? Então, onde vai ser utilizado o Vale Transporte? Em sistema de transporte coletivo público, né? Esse aqui é o local ou é o meio de transporte que será utilizado nesse deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Claro, um meio de transporte no qual o Vale Transporte será aí, vai cobrir essas despesas. É claro, o transporte coletivo público, urbano, intermunicipal, interestadual, com características semelhantes ao urbano, né? Tudo o que for, né? Transporte coletivo público, e dentro dessa característica interestadual, intermunicipal, urbano, é o alvo aqui das despesas de deslocamento, né? Excluído os serviços seletivos e os especiais, né? Então, serviços seletivos e especiais não podem ser alvo aí do pagamento do Vale Transporte. Então, aqui já fica claro objetivos e, inclusive, destino, além de falar já o artigo 1º sobre forma de pagamento. Podemos, então, já avançar um pouco e falar aqui de alguns parágrafos importantes dentro do artigo 2º, né? Então, aqui no artigo 2º, nós vamos ter algumas informações importantes a respeito da natureza do Vale Transporte. Qual é a natureza? Isso é importante. O artigo 2º nos diz: o Vale Transporte, concedido nas condições e limites definidos nesta lei, no que se refere à contribuição do empregador, né? A, não tem natureza salarial e nem se incorpora à remuneração para qualquer efeito. B, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de fundo de garantia por tempo de serviço. E C, não se configura como rendimento tributável do trabalhador. Então, na parte, né, e nós já aqui temos uma boa pista de que o Vale Transporte tem esse caráter de contribuição, de custeio dividido. O empregador, ele arca com a maior parte do valor do Vale Transporte. Então, ele concede a maior parte, ele paga a maior parte para a concessão desse auxílio. Contudo, esse pagamento, essa concessão,
ela não pode se confundir, né, nunca, com natureza salarial. E nem vai se incorporar a remuneração do empregado, né? Então, em que pese que há um pagamento por parte do empregador, esse pagamento é direcionado. Essa contribuição do empregador, ela é específica e não tem natureza salarial, não vai se incorporar a remuneração do empregado para qualquer feito. E, consequência disso, não vai incidir a contribuição previdenciária, que será efetuado o cálculo na base de cálculo da contribuição previdenciária, então deve ser excluído o pagamento do Vale Transporte, bem como o FGTS. E também não se configura como rendimento tributável do trabalhador, né? Então, é um valor de contribuição específica para a concessão de auxílio. Não vai ter nenhum reflexo de natureza salarial, contribuição previdenciária, de FGTS ou também configurar rendimento tributável de qualquer maneira. Então, esta é a característica da natureza desse pagamento do nosso empregador, não é? O artigo 4º vai nos dizer o seguinte: a concessão do benefício, ora instituída, implica a aquisição pelo empregador dos vales transportes necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso. Residência-trabalho. No serviço de transporte que melhor se adequar. Então, aqui, o benefício do Vale Transporte significa que o empregador vai pagar os vales transporte necessários ao deslocamento na empresa lá de transporte que ficar mais adequada para ele. Então, ela pode utilizar do melhor sistema aí de concessão de pagamentos, né? E geralmente, vira e mexe, não é? Nós temos a alteração aí né, no sistema de passes e pagamentos aí de transporte coletivo, né? Hoje, de uma forma mais com elementos mais modernos, né? Então, com cartão, hoje tem uma forma muito utilizada, um cartão com lá os créditos de passagem. Então, cabe ao empregador adquirir, né, comprar os vale transporte, né, na empresa que melhor se adequar aí dentro do sistema de pagamentos. Então, essa é uma também das obrigações aí do empregador. E aqui, o parágrafo único, ao falar dessa aquisição pelo empregador dos vários transportes, vai falar do custeio dividido. Olha só o nosso parágrafo único. O empregador participará dos gastos do deslocamento. Olha só, o empregador vai pagar uma parte. Participará dos gastos de deslocamento do trabalhador, com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6%. Então, aqui, no seu salário básico, nós temos aqui a base de cálculo, com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6%. Então, aqui nós temos a base do custeio dividido. Então, é responsabilidade do empregador adquirir para o benefício do Vale Transporte junto à empresa de transporte os vales transporte, né? E a empresa, o empregador, pagará o que exceder a 6% do salário básico do trabalhador, né? Para o Vale Transporte. Então, aqui, nós temos o custeio dividido, né? Empregado e empregador vão custear as despesas de deslocamento, né? O empregado, ele vai custear com até 6% de seu salário básico.
né? Então, 6% do seu salário básico é o limite de contribuição aí para o cálculo do pagamento do vale transporte por parte do empregado. Já o empregador, com aquilo que exceder. Então, o empregador, com aquilo que exceder, vai estabelecer o pagamento dos vales transporte. Já já nós vamos aqui fazer um exemplo, né, só para visualizar esse custeio dividido. Então, parágrafo 4º, artigo 4º, parágrafo único, a base aí de cálculo do custeio dividido, né? O artigo 5º vai falar da tarifa. A empresa operadora do sistema de transporte coletivo público fica obrigada a emitir e comercializar o vale transporte ao preço da tarifa vigente, colocando à disposição dos empregadores em geral e assumindo os custos dessa obrigação, sem repassá-los para a tarifa dos serviços, né? Então, vai cobrar ali o preço da passagem sem qualquer serviço adicional, né? Vamos adiantar e falar um pouquinho na reta final aqui do nosso vale transporte. O artigo 8º diz: 7º, primeiro, ficam resguardados os direitos adquiridos do trabalhador se superiores aos instituídos nesta lei, vedada a acumulação de vantagens, né? Aqui um ajuste, né, por conta que é uma lei de 85, então a gente teve algum ajuste aí até o prazo. Assegura-se os benefícios desta lei ao empregador que proporcionar por meios próprios ou contratados em veículos adequados ao transporte coletivo o deslocamento integral dos seus trabalhadores. Então, aqui, nós queremos falar aqui do artigo 8º, destacar aqui. A empresa, ela pode optar por uma contratação particular, né? É isso que fala o artigo 8º. E na contratação particular, ela vai se beneficiar, o empregador, dos dispositivos desta lei, né? Então, veja, assegura-se os benefícios dessa lei ao empregador que proporcionar por meios próprios ou contratados, em veículos adequados ao transporte coletivo, claro, o deslocamento integral de seus trabalhadores. Então, a empresa pode tomar uma decisão que, ao invés de investir em vários transportes pagos aí a operadoras de transporte público coletivo, né? Transporte nesse sentido, o nosso querido empregador pode tomar uma decisão de proporcionar meio próprio de deslocamento ou contratar um serviço os famosos serviços de turismo. Veículos têm que ser adequados ao transporte coletivo e deslocar os seus trabalhadores. E aí, ao invés de investir o valor do vale transporte na sua parte, ele vai investir no pagamento da contratação ou nos próprios veículos próprios, podendo, inclusive, né, e, é claro, o custeio vai ser dividido. Então, a empresa vai investir em veículo adequado ao transporte coletivo contratado, isso acontece na maioria das vezes, o próprio, e o empregado vai continuar também aí com seu custeio de até 6%, né? Então, é uma possibilidade desse custeio e dessa relação dos vales transportes e também dessa contratação por meio próprio ou do transporte integral dos empregados. Vamos então aqui trazer um exemplo prático e já falar de algumas relações importantes do nosso vale transporte. Vamos imaginar aqui, né,
Vamos imaginar aqui o empregado que receba salário de R$ 1.200 e que necessite aí de 2 vales transportes por dia neste mês de outubro. Os dias trabalhados deles serão 25 dias. Então, como que nós vamos calcular esse vale transporte? Então, primeiro, vamos ver o custo da passagem, né? Vamos colocar aqui que a passagem, um vale transporte, está custando aí R$ 4,50. R$ 4,50. Logo, se ele precisa de 2 passagens por dia, né? Ele vai, é R$ 9,00, né, por dia. Os dias úteis dele para outubro, dias úteis de trabalho, são 25, então R$ 9,00, né, vezes 25 dias, R$ 225,00. Então, o total valor do vale transporte é igual a R$ 225,00 nesse período aí do mês que nós colocamos como exemplo, o mês de outubro de 2020. E aí vamos calcular aqui, então, referente ao nosso querido custeio, né? Então, como vai ser o custeio? Nós vamos ter do empregado o custeio de 6%, né? Então, aqui, do empregado, 6%. R$ 72,00 será custeado pelo empregado e o restante pelo empregador. Então, o empregador aqui arcará com R$ 153,00. Então, aqui nós temos o empregado arcando com 6% do seu salário básico, R$ 72,00, e a empresa com 153 para compor aí o vale transporte. Importante notar que algumas consequências do vale transporte nos termos da lei. Primeira, que vale transporte é obrigatório. Então, é um direito do empregado. O empregador tem que oferecer. Faz parte, então, das obrigações do empregado fornecer aí o seu documento para comprovar a residência, para ver a distância, ok? E o empregador tem que perguntar se ele vai utilizar o vale transporte. Por quê? O vale transporte só pode ser renunciado pelo empregado e tem que ser por escrito, né? Então, por isso que muitas vezes aí a empresa, o RH, vai utilizar formulário padrão, né? Você vai utilizar o vale transporte, né? Sim, não utiliza outros meios de transporte para vir, que é outro mito que a gente já pode responder. Vale transporte é só para utilizar em transporte público. Posso pegar o vale transporte para utilizar em outra coisa? Não. Vale transporte pode ser pago em dinheiro? Não. Até porque ele não compõe parte remuneratória nenhuma. A aquisição é dos vales transportes, nos termos da lei. Eu vou, no nosso exemplo aqui, o empregador, pegar os R$ 153,00 da minha parte, R$ 72,00 da parte do empregado e com R$ 225,00 eu compro vales transportes. Compro vales transportes. Eu não dou os R$ 225,00 em dinheiro para o empregado. Isso não é vale transporte.
vale transporte, só vale transporte. Não pode ser pago em dinheiro. E se o empregado vier a utilizar o vale transporte para trocar por dinheiro, trocar por outras coisas, não usar para o transporte, quais são as consequências? Para o empregado, muito sérias. Porque, veja, o dinheiro pago pelo vale transporte não é dele. Esse dinheiro não é dele, esse valor não é dele. Esse valor é do nosso, do custeio dividido. Esse valor, ele não pertence ao empregado. Então, se ele está se utilizando do vale transporte de outras maneiras, se ele está utilizando o vale transporte para uma outra situação, se ele está utilizando o vale transporte de um outro jeito, ele pode, né, ser enquadrado nos termos do artigo 482 da CLT, né, em subordinação grave, e podendo levar essa conduta a uma demissão por justa causa, com justa causa, já que ele está desviando valor do vale transporte para outra situação. Então, o vale transporte é um auxílio obrigatório pelo empregador, é para vale transporte e somente para isso. Se o empregado vai de bicicleta, vai a pé, vai de carro, ele tem que renunciar por escrito ao vale transporte. Então, o RH tem que ficar atento aí para a confecção de documento onde ele vai ali fazer essa opção. E o vale transporte, como vimos, não tem natureza salarial nenhuma e a aquisição tem um custeio dividido. Aquilo que exceder, como vimos no exemplo, aquilo que excedeu a R$ 72,00 para pagar os 225 do vale transporte a ser utilizado pelo empregado, será adquirido pelo empregador e pago desta maneira. Então, este é o primeiro dos benefícios, o primeiro dos auxílios obrigatórios dessa relação de emprego.